Olá, amigos. Está na hora da gente analisar um pouquinho o mercado do boi. A gente tem três segmentos aí para fazer essa análise hoje. Questão da oferta, aparentemente está sem grande novidade. A demanda interna, que por enquanto continua patinando, e a demanda externa, que deu uma reanimada, pelo menos nos números da exportação que a gente viu sendo divulgados ontem, a gente viu uma recuperação. Mas, afinal de contas, dentro desses três pilares aí de ajuda, de formação de preços, o que a gente pode esperar? Quem é a bola da vez? O que pode garantir essa sustentação dos atuais patamares de preços da arroba do boi, que em São Paulo está na casa dos R$ 300 e segue firme? Convidamos para ajudar a gente nessa análise o César de Castro Alves, consultor de agronegócio do Itaú BBA. Meu amigo, seja bem-vindo, viu? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Desses três segmentos que eu falei aí, a oferta aparentemente não tem grande novidade, né? Não tem, Alex. Eu acho que a oferta está mais do mesmo, né? Ou seja, os abates estão realmente restritos. Eu não tenho esse número firme para te passar, porque ainda está muito cedo, né? A gente não tem boas informações, mas aparentemente ele está ainda menor do que o do ano passado, que já tinha sido menor que 19. Então, realmente está muito escasso, não mudou o que a gente já vinha vendo desde o ano passado, né? Ou seja, a indústria está encontrando dificuldade mesmo para encontrar gado. Os produtores também, obviamente, estão reticentes a aceitar ofertas de preços menores, porque estão atentos a esse movimento. Então, acho que aqui, do lado da oferta, mais do mesmo, e se assim for, a gente vai ter que trabalhar com um número menor ainda de gado, né, para abate esse ano, o que é construtivo para preço, sem dúvida. Mas quando a gente fala dessa falta de oferta, é não ter o animal disponível para ser colocado aí à disposição, ou tem alguma estratégia aí do pecuarista nesse momento tentando atrasar a entrada desses animais, enfim, evitando que essa oferta se concentre ou que apareça de uma forma que possa estimular uma pressão dos preços, César? Alex, eu não acredito em estratégia de retenção, né, por parte dos pecuaristas. Eu acho que o estoque está baixo mesmo, porque não faria sentido segurar hoje animal para entregar daqui 2, 3 meses, no que seria o pico teórico da safra, né? Então, é um preço já bastante atrativo, mas tá menor o volume de gado. E tem a questão das vacas também, né? Porque o bezerro ele está muito caro, né? Continua subindo e ele estimula a retenção, né? Então, quem consegue, pode, tem, né, dispõe da matriz, segura ela, de modo que a oferta fica muito baseada só em animais machos. Nos próximos meses, é provável que o volume de vacas, né, que tem o toque, né, você checa se as vacas estão prenhas, as que não estão normalmente são descartadas. Então, é natural um aumento sazonal da oferta de fêmeas. Isso pode aumentar na margem, mas mesmo assim eu acho que deve ser menor esse estoque do que o ano passado, o que significa que, ou seja, tem pouco gado mesmo pronto para ser abatido. E os frigoríficos também naturalmente estão trabalhando da mão para a boca, né? Ou seja, compram só o suficiente para preencher as escalas mais curtas, porque as margens que eles estão oferindo não justificam alongar essas escalas. Então, o mercado fica esticado, né? Então, eu acho que não tem estratégia aí não, tá? Os pastos estão bons na grande maioria das regiões, então o produtor que tem animal pronto, terminado aí, ele vai passar a régua. Eu acho que ele não está segurando para vender mais caro. Eu pessoalmente acredito, né? Eu acho que realmente o ciclo pecuário está exercendo seu efeito aí. Mas vem oferta ou não vem, César? Dá para a gente ter expectativa? Olha, eu acho que sim, sazonalmente, né? Ou seja, o volume de vacas aumenta em relação ao último trimestre. Mas não acho que vai ser maior do que o ano passado. Até o meu cenário é um abate igual esse ano. Mas aparentemente já começou o ano menor ainda, menor do que o ano passado, né? Então, se assim for, né? Ou seja, se a gente tiver ano passado, os abates caíram em próximo de 8%. Se esse ano a gente tiver mais uma queda, a gente vai para um nível difícil aí para as indústrias encherem aí, preencherem as suas capacidades e operar tranquilo, né? Então, eu acho que não tem mesmo, Alex. Agora sim, né?
é claro que tem, a questão é o preço que você tira esse boi, né, do pasto. Então, acho que o ciclo está exercendo seu efeito e realmente está para o tamanho do mercado, que, veja bem, diminuiu muito, né, o mercado de carne bovina por conta do ciclo, né? A gente está consumindo muito menos e está exportando mais, mas no total da produção está caindo. Então, isso firma, né? Firma preços, né? E é o que tem justificado esse preço alto da carne, né? Que já começa a dar sinais de que não está acompanhando o boi, né? Isso é uma novidade aí dos últimos dias, né? Especialmente a última semana, que a carne acomodou aí próximo de 5% e o boi andou de lado. Então está bem esticada a conta aí para o frigorífico no mercado interno. Isso dá uma certa insegurança, né? Do ponto de vista da comercialização, porque eventualmente isso pode diminuir o interesse de compra e fragilizar um pouco o preço do boi, tá? Embora eu acho que o mercado é firme, tá? Por conta justamente da oferta, e eu estou um pouco animado com a exportação, tá? Daqui em diante, né? Para os próximos meses, que começou o ano um pouco fraco, mas já está dando sinais de melhora e a gente espera que a China vá importar bastante esse ano. Então, uma oferta menor e China presente aí na exportação devem ser dois importantes pilares para o preço do boi. Ô, César, antes da gente passar para a questão das demandas, principalmente, só para a gente finalizar essa questão da oferta, a oferta até agora, né, até a chegada aos 300, ela foi o grande gatilho aí para aquela sucessão de alta que a gente viu acontecer. Chegou no momento que estabilizou aí nos 300 e aparentemente já tem algumas semanas aí de estabilidade no preço. A falta de oferta pode estimular novas altas ainda? Ou se depender só da oferta, a gente não deve contar com esse cenário? Olha, eu acho que não, tá? Não deveria não, porque o boi ele tem que conversar com a carne, né, Alex? Sempre. E a gente tem um descompasso hoje, que o boi está mais esticado, está mais firme em função da oferta do que a carne. Se os frigoríficos não conseguem empurrar esse preço, e olha que o horizonte não é confortável, né? A gente está em discussão aí a questão do auxílio emergencial, menor que o ano passado, mas ainda não saiu. A gente está no período de quaresma, que o consumo é mais fraco, e a gente deve ter um aumento do volume de fêmeas aí na medida em que esses descartes vierem, né? Que isso ocorre todo ano. Então, eu acho que isso não necessariamente faria diferença aí e se a carne não subir. Então, ela já acomodou um pouquinho, é um nível muito alto, né? São preços recordes ainda, mas se a carne não subir e o período não é confortável, é uma época que cai suíno, cai frango, o boi eu acho que ele anda de lado aí, né? Ou se subir, sobe muito pouco, pode até subir apoiado na oferta, mas pouco, tá? Não vejo nada parecido com os movimentos aí que a gente viu nos últimos 2 anos, no final do ano, entre safra e com a China bastante presente. Então, agora é um período de caminhando para a safra, né? Cada vez mais um cara de safra por conta do calendário aí de chuvas, com uma oferta de gado estruturalmente baixa, mas que inevitavelmente as vacas vão chegar, né? O que é normal, sazonal. E então é difícil uma explosão. E eu acho que eu dou muito valor também, Alex, ao resultado da indústria, porque se a ponta industrial não está levando, ela vai tirar o pé ou vai diminuir o interesse. E é exatamente o que está acontecendo, né? A exportação é o grande diferencial desde o ano passado, é o que dá mais resultado, mas esse resultado, né, o chamado spread que a gente olha, ele é bem menor hoje, né? Nesse mês de fevereiro que eu calculo aqui, e esse cálculo ele é simplesmente o preço da carne, né, in natura, dividido pelo boi em dólares, isso dá 22%, é o menor valor desde julho de 2019. Então, é pior do que todo o resultado que a exportação deixou o ano passado e mais meio ano aí, né? E quando a gente olha para o mercado interno, é mais apertado ainda. Então, só se o dólar, né, subir, né, a gente tiver alguma coisa maior aí, uma interferência maior do que a gente está vendo aí essa semana e deixar os mercados muito estressados, o dólar subir, isso baratear a exportação, né, em dólares e vir dessa via, mas não contaria com isso não, tá? Aliás, a tendência até é de uma certa apreciação cambial esse ano,
e o que dificulta aí uma nova escalada, né? Então, eu acho que seria por aí. Legal. Vamos retomar aquele ponto que você falou, só para a gente entender a dinâmica e o dia a dia dos frigoríficos, que você bem lembrou aí que estão apertados nesse momento. Da semana passada para cá, houve uma queda de 5% no preço da carne. Que preço é esse e que conta é essa, César? Olha, essa conta é o boi casado, né? O chamado boi casado, são as 3 carcaças ponderadas, né? O dianteiro, traseiro e a ponta de agulha, isso constrói R$ 1 por arroba, né? Uma carcaça casada, chamada boi casado, divide pelo boi gordo, né? É um indicador, é claro que tem fêmeas também, tem as vacas que entram, que são mais baratas, que entram nesse cômputo aí, mas é um indicador que diz muito ele comparado com ele mesmo, né? Os frigoríficos, eles podem vender carnes porcionadas, né? Não vender só a carcaça e agregar valor nisso. Tem uma série de coisas que é possível fazer. Mas, historicamente, esse indicador ele diz muito da saúde financeira desse negócio, né? Que no final é venda de carne. Tem os subprodutos, né? O sebo, por exemplo, está com preço muito alto, né? Acompanhando soja, os óleos todos, né? Tem o couro também, né? Que ajuda, e todos os outros subprodutos do boi que ajudam na indústria. Mas esse spread do boi casado ele é bem importante e ele diz muito. E ele, Alex, o preço, né, hoje do boi casado em reais por quilo seria da ordem de 18,70 a carcaça casada, e isso, quando dividido pelo boi gordo, né, ele dá um resultado negativo em 7%. Quando esse resultado fica negativo, não é que o mundo acabou e a indústria vai fechar a torneira, de jeito nenhum, porque justamente você tem problemas de manter fábrica fechada, você tem os subprodutos que ajudam a melhorar, recompor essa margem aqui, mas é um número que chama atenção. Esse menos 7 é hoje, né? Ou seja, é o boi de R$ 303 com essa carne de R$ 20 o quilo, e na média de fevereiro, isso seria menos 4. Esse menos 4 é o pior valor desde agosto de 2016. Então, só para você ter uma ideia da situação do resultado da venda de carne no mercado interno hoje em relação a sendo o pior desde agosto de 2016. Então, não é nada confortável. Isso já ocorreu no passado, tá? Muitos meses a indústria passou com esse spread negativo, mas em momentos semelhantes a esse, ou seja, de muita falta de gado e ciclo pecuário exercendo fortemente aí seu efeito. Então, não está boa a conta, está muito esticada, né, o resultado da indústria no mercado interno, e a exportação também piorou muito. Então, só me dá conforto a oferta de gado, que realmente está menor, e essa perspectiva de bons volumes para a China, mas o volume ele também ele tem que vir acompanhado de uma melhora de preços, né, para a gente recuperar um pouco o resultado que a alta do boi vem corroendo aí do lado da indústria, né? Então acho que isso é bem importante. Você lembrou aí da questão da exportação. A gente começou fevereiro muito fraco, né? Tava todo mundo bastante desanimado, e daí vieram os números dessa última semana. A média da semana ficou acima das 8 mil toneladas, me parece, me corrija se eu estiver errado. Isso trouxe um ânimo para o mercado de exportação, aparentemente com a China voltando a procurar o produto brasileiro. Dá para dizer que o jogo agora está na exportação, César? A gente precisa olhar o que vai ser a exportação e até que ponto a exportação pode ajudar a manter os atuais patamares de preços da arroba hoje? Olha, eu acho que só isso, né, pode ajudar, porque o mercado interno a gente vai ter aí o período de quaresma, você tem aí queda das proteínas concorrentes, eventualmente um maior volume de gado aí pelo calendário, né, de descartes de vacas, de safra, né, chuvas, isso tudo, vamos dizer assim, chega lá no final de abril ou maio, dependendo do ano, num volume maior, né, em relação a esse começo de ano, sempre é assim. Então, tem um quadro aí um pouco pior para o mercado interno, eu acho mais difícil dos preços subirem, né, isso que eu quero dizer. Já a exportação, ela melhorou, sim, realmente, nessa última semana, né? Os números que saíram ontem estão indicando uma queda de 10% sobre o mês de fevereiro do ano passado,
mas isso estava rodando bem mais, se não me engano era 20 na semana anterior, então já aliviou um pouco essa queda e a partir do próximo mês, né, já que já passou o ano novo lunar chinês, né, que terminou agora há poucos dias, as expectativas, né, isso vale para as 3 carnes, são de um incremento dos negócios aí para externos, por conta da necessidade de abastecimento deles, né? Normalmente eles estocam mais no final do ano para passar esse período menos ativo e agora a leitura é que eles voltem. Então, isso é bem construtivo e eu acho que vai acontecer sim, por várias razões, né? A China ainda não está prontamente recuperada lá da peste suína africana, né? Ela não está nem um pouco recuperada, esse assunto está até retrocedendo um pouco, né, com a volta de novos casos lá, mas para a carne bovina talvez é um mercado que tenha se consolidado aí, né, o mercado chinês. Então eu estou otimista com a exportação, acho que a gente vai ver veremos bons números aí nos próximos meses. Agora, olha que interessante, apesar dos preços estarem se recuperando, né, o preço da carne em dólares de exportação, ele subiu 0,7 esse mês, né? Se assim ficar, né? Ainda falta uma semana para o fechamento. Essa parcial está indicando uma alta de 0,7% em dólares na carne in natura. Só que o boi, em dólares, subiu 4,5% nesse mês. Então, Da mesma forma, a carne não acompanhou a alta do boi. Exatamente. Então, significa que o resultado dos frigoríficos também foi menor na exportação, e nesse caso é o menor desde julho de 19. Que é aqueles 22% que você já citou. Exato, são os 22%. Então, assim, não quer dizer que a indústria está apertada na exportação, não, tá? De jeito nenhum. Tem resultado, mas ele é muito menor do que era há um ano atrás, né? Muito. Ele fez seu pico ali em maio do ano passado e isso significa também que é um limitador, né? Para uma nova escalada. Então, O eu acho pico que foi de quanto, César? Alex, se eu não estiver enganado, é mais de 50%, tá? Né? Contra Foi bem 22 agora. Foi antes do boi subir, né? E a carne estava mais valorizada, né? Mas principalmente o efeito aí era o boi, porque estava mais... E câmbio Barato, também, né? E o câmbio também. Então, não tem nem comparação, tá? Então, esses níveis atuais eles são mais normais, mas são bem piores do que nesse início do boom da China, vamos dizer assim, né? Há 2 anos e 1 ano e meio, 2 anos atrás. Mas você acha que só o fator exportação ajuda a manter os patamares de preço, obviamente num contexto ou num cenário de oferta ainda restrita, né, César? Se aparecer oferta, daí é outro jogo, né? Olha, Alex, eu acho que aparecer oferta, eu estou muito pouco comprado nisso, tá? Né? Eu acho que o movimento é sazonal, é chuvas, né, que tira o gado do campo, mas em relação ao ano passado, que é a comparação que vale, eu acho que vai ser igual, no melhor cenário igual, aparentemente está sendo menor. Então, nisso eu não me preocupa tanto. A minha dúvida é, vamos sim ter essa boa demanda da China, né? Esperamos que sim, mas estamos na mão dos chineses, né? Uma concentração grande da exportação nesse mercado, então precisa continuar tudo ok aí para não termos surpresas, né? E o mercado interno, principalmente, né? A minha maior preocupação é o mercado interno, sobretudo se a gente não tiver o auxílio emergencial, se o calendário de vacinações não fluir bem, né? Tem uma série de... Aparentemente a coisa aqui está mais lenta do que no resto do mundo, né? Então isso pode segurar um pouco aí a retomada da economia e, por sua vez, a saúde financeira das famílias e no final do dia, o consumo de proteínas. Então, eu acho que o período vindouro aí ele é mais desafiador do ponto de vista de repasse de preços. Então, e a gente precisa da exportação. E outra coisa importante, né, respondendo sua pergunta, a exportação ela continua segurando isso? Continua se o dólar continuar como está, né? Se nós tivermos uma apreciação cambial como era o previsto, né? Agora a gente está tendo bastante ruído interno aqui político e que está criando novas desvalorizações aí, mas se a gente tiver uma acomodação do dólar, eu acho que aí o patamar muda um pouco, tá? Mas novamente o dólar ele auxilia na melhora da rentabilidade em reais do frigorífico.
mas não muda o preço internacional, ou muda também? Eu estou perguntando isso porque você falou aí do mês de fevereiro com uma alta de 0,7 no preço da carne em dólar no mercado internacional. E a gente já vinha acompanhando esse preço, era um dos mais altos aí em relação aos nossos concorrentes aqui da América do Sul, enfim. Também tem uma limitação aí, né, César, de alta de preços no mercado internacional? Sem dúvida, Alex. A gente está aí hoje a $55 a nossa arroba, né? Então, isso tem sim um boi um pouquinho mais barato aqui na Argentina, no Paraguai, né? Não é tanta coisa, e esses países não têm tanta oferta, mas isso é importante sim. Agora, note que a gente está vendo no mundo todo, né, em várias commodities, um ciclo de aumento de preços, né, bastante generalizado, que deve continuar fazendo as carnes se recuperarem, né, os aumentos de preço. Essa puxada forte dos grãos lá nos Estados Unidos, né, do milho e da soja em Chicago, isso encarece o confinamento lá. Em geral, as coisas andam não juntas, mas no devido momento elas se encontram. Então, a expectativa é que os preços continuem se recuperando aí, os preços internacionais. Então, isso deve fazer que a questão do câmbio é importante para fazer os 22% não ficarem menores, né? Exatamente por isso. Então, precisa que a carne continue se recuperando e se o boi continuar subindo, né? A carne tem que justificar isso, ou seja, essa alta tem que ser mais forte ainda do preço em dólares. Então, teoricamente, o mundo tá num ciclo de alta de produtos de commodities, não só agrícolas. Né? Então, é possível que sim, continue subindo e não me assustaria. Mas a questão cambial aqui é importante e se tiver qualquer revés aí, eu acho que isso pode pesar um pouco. Porque na hora de converter é menos reais que entra nas contas dos frigoríficos, né? Exatamente. Muito bem. Tá certo, César. De uma forma geral, é um cenário interessante ainda para preços, de pelo menos uma manutenção desses atuais patamares para a arroba do boi, mas muito ligado na condição de preço da carne, tanto no mercado internacional quanto no mercado interno. Se a carne conseguir, por algum motivo, acompanhar ou melhorar aí o desempenho, justificaria aí uma possibilidade de alta da arroba. Mas se isso não acontecer, fica mais difícil a arroba buscar novos patamares. Resumo da ópera. Exatamente. Olha, eu acho que é olho na questão aí do Corona Voucher e se isso vai trazer ambiente para alta de preço agora das carnes. Em geral, elas caem nessa época do ano. Mas pode ser que a gente tenha aí novamente o anabolizante, que o ano passado fez tanta diferença, né? No início da pandemia, os preços subiram. Se a gente tiver isso, boi anda, tá, Alex? Não tem como, porque não tem como, porque certamente aí empurra. Agora, e tem que ver o valor desse Corona Voucher também, né? No ano passado era de R$600, esse Exatamente. ano e aparentemente não vai ser isso, né? 250, 300 é o que tem sido falado, vamos ver se vem, né? E quando vem, e tem se falado em quatro parcelas, né? Durante 4 meses. Então, com a situação, né, de muitas famílias aí já um pouco difícil desde o fim, né, dos R$600, não sei se isso fará verão, tá? Então, acho que é bem importante a gente acompanhar essa dinâmica interna dos preços aí das carnes, que eu acho que isso que vai determinar a força de sustentação ou até de novas altas do boi. Vamos acompanhar essa história. Boa, César. Muito bom. Muito boa análise. Meu caro, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, viu, César? É sempre bom te ouvir. Valeu, Alex. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Um abraço para você. Tá aí, César de Castro Alves, Itaú BBA aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo e analisando aí as informações do mercado do boi. Do lado da oferta, sem grandes novidades, não dá para esperar aparecimento de oferta que justifique aí uma pressão nos preços no curto prazo. Do lado da demanda, 2 fatores importantes serem analisados: a volta da China e o potencial que a China tem de ampliar as compras do Brasil e o auxílio emergencial. De que forma o auxílio emergencial que está sendo promovido aí, enfim, discutido aí
ele pode influenciar na compra de alimentos, mais especialmente na compra de carnes. Não precisa ser diretamente na carne bovina, não, mas o fato dele auxiliar na compra de carnes em geral, de frango, de suíno, que seja, isso também faz com que a sustentação dos preços da carne bovina se mantenha aí em função da menor, né, da menor disputa entre as proteínas animais. Ou seja, temos aí condições para serem avaliadas para ver se o preço do boi segue adiante, preço da arroba. O fato é que as demandas e a precificação da carne é fator fundamental para dar fôlego aí para novas altas da arroba. Sem um reposicionamento desses preços das carnes, tanto no mercado internacional quanto no mercado interno, fica difícil aí ver novas altas para a arroba do boi. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu passar rapidamente para vocês os números, né, de negociações lá na B3, sim. Para fevereiro, R$ 302,45, queda de 0,13%. Para março, R$ 300,00, alta pequenininha de 0,02%. Para maio, R$ 287,35, queda de 0,05%. Para outubro, R$ 297,95, uma alta de 0,15%. Indicador CPEA, você vê aqui na tela, uma queda de 0,2% no dia de ontem, R$ 302,45. Muito bem, são esses os números do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.